A deixar o espaço que eu mais amo profissionalmente, eu confesso a vocês que estou extremamente emocionada. Emocionada por isso, emocionada por estar dividindo essa mesa. Eu não vou dividir exatamente, não. Podem ficar sossegados. Maior tempo para o professor Boaventura, que todos nós queremos escutar. Mas de estar compondo com o professor Boaventura, um dos maiores, se não o maior, pensador da atualidade, pensador no sentido de transformar essa sociedade tão injusta. Então é uma honra, mais uma vez, eu poder compartilhar desse espaço com uma pessoa que me inspira, que inspirou um processo grande na minha trajetória acadêmica, que culminou com uma tese que é o compromisso social da universidade. O senhor é um inspirador dessa tese. E com o meu companheiro de departamento, companheiro de escola, de educação, companheiro do Centro de Ciências Humanas da nossa universidade e o reitor eleito democraticamente por essa universidade. Eu quero rapidamente fazer o agradecimento ao programa de pós-graduação em educação, ao grupo de apoio estatística, e quero citar, agradecendo a ao conjunto de profissionais que organizaram esse evento. Eu quero agradecer ao grande professor, importante professor do CCET, professor Steven, que nos oportuniza que o professor Boaventura esteja aqui conosco. A professora Maria Tereza Serrano Barbosa e a professora Janaína Menezes. Mas, na verdade também, eu quero destacar, vocês estão vendo essa camiseta que eu estou? Eu tive o prazer de, algumas semanas atrás, participar de uma oficina que compôs uma das importantes atividades da ANPED, que ocorreu na UF, Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que foi uma ideia lançada no Fórum Social em 2003 e que hoje cada vez mais está se inserindo e é uma das importantes formas de combatermos a exclusão, o sexismo, o racismo, a intolerância, enfim, que existem nas nossas instituições. E quando falamos de democracia, falamos dessas questões também. E, encerrando, eu quero cumprimentar a todas as pessoas aqui, encerrando os agradecimentos, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes, na pessoa de Sarah Wagner. Conheci Sarah Wagner nesta oficina e ela representa a diversidade de pessoas, de sujeitos que representavam ali naquela oficina, com quase 60 pessoas, diferentes segmentos sociais, falando sobre a vida. E a Sarah Wagner fez depoimentos, assim como tantos outros, mas depoimentos marcantes, e eu sou outra pessoa depois que participei dessa oficina e que ouvi também a Sarah Wagner. E concluindo, essa oficina na UF só foi possível pela organização de uma equipe, e essa equipe representada pela minha
querida e pessoa profissional que admiro tanto, professora dessa universidade, Maria Luísa Susequins. Bem, para deixar mais um tempo para o nosso importante palestrante, eu quero fazer uma corrida muito rápida no tempo, e no tempo em que eu estive, mas eu estou também, sabe, professor Boaventura, mas que eu estive atuando diretamente nessa universidade como docente. E as marcas que tem na minha vida pessoal e profissional por ter sido, por ser professora dessa universidade. E aqui eu encontro professores de outras universidades, da minha querida Universidade Rural, minha Universidade do Coração. Eu vejo os meus, me perdoem, é uma apropriação, né? Os nossos, mas eu agora vou dizer os meus alunos queridos, né? Os meus queridos alunos, Jorge aí representando, e Felipe, e tanta gente aí querida, né? Que me deu o prazer de aprender junto com vocês. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o sonho de uma universidade. E num determinado momento eu me vi, né, voltada para a extensão universitária, porque eu quero falar de universidade democrática, né? E eu me vi envolvida, né, que vim da educação básica, e eu me vi envolvida e vi assim, meu Deus, a universidade tão afastada da educação básica, como pode isso já há tanto tempo, e ainda continuamos, melhoramos, avançamos ainda, mas ainda precisamos avançar muito. E aí comecei a trilhar os caminhos da extensão universitária, mas não uma extensão universitária que vai lá e diz o que vai fazer, ao contrário, estudar, trocar, aprender, porque como nós falamos, não é, Jorge, Felipe, nas nossas aulas, nas nossas reflexões, não é? Não a verticalidade, sim a horizontalidade, né? As ideias não têm hierarquia, não é? A hierarquia é num outro momento, que a hierarquia de cargos tem que fazer valer o seu papel para implementar as decisões tomadas no âmbito do coletivo, e isso a extensão me ensinou e me ensinou muito. E por conta disso, não é, eu me vi procurada por conta desse sonho de universidade, professores, professoras, estudantes, amigos, amigas, eu me vi envolvida no processo de pensar a universidade e de sonhar junto uma outra universidade que não fosse tão cartesiana como a nossa universidade não sei bem como empregar o verbo, William, querido, nesse momento, né? E surge um determinado momento, momento de abertura no país e nas universidades, e já passado algum tempo, eu na extensão universitária, conhecendo pessoas, me envolvendo com os movimentos sociais, enfim, aprendendo com eles, envolvendo junto os nossos estudantes, e acompanhada de alguns professores que acreditavam nesse sonho também, porque não era um sonho de uma pessoa, era um sonho de um grupo de universidade que queria transformar esta universidade. Eu me vi acolhida por um grupo que dizia: você pode, nesse momento, representar essas ideias de uma universidade efetivamente cidadã, que tenha como princípio o seu compromisso social com o grande laboratório que é a vida,
não é? Os laboratórios da universidade são importantes, mas no nosso dia a dia, quando nós passamos pelos cantos e recantos aí, nós vemos tanta desigualdade, tanta miséria, e vemos, além disso, né, tantas construções importantes que são feitas fora desse espaço e que muitas vezes nós não temos o olhar e invisibilizamos o que está acontecendo socialmente, sob todos os aspectos. Mas eu estou falando especificamente daqueles que muitos fazem questão de não ver, de não escutar, de não perceber como pessoas, como sujeitos que são. Bem, e aí me vejo lançada, de repente, a representar um grupo e, por conta dos estudantes, e eu me orgulho tanto disso, professor Boaventura, por conta dos estudantes, desses estudantes que iam conosco, com outros professores, que nós íamos para os movimentos sociais, as comunidades, enfim, não é? Eu me vejo reitora dessa universidade pela primeira vez em 2004, querendo colocar esse sonho em prática. Avançamos algumas questões na medida em que as universidades brasileiras, as universidades públicas brasileiras, avançaram, porque este país tinha uma proposta de educação. E as universidades eram percebidas como locais, não de balbúrdias, mas um local de construção de conhecimentos, mas nós não queríamos só essa construção de conhecimentos cartesiana, uma construção de conhecimentos que envolvesse a diversidade cultural do nosso país. Bem, passou-se 4 anos, mais 4 anos vieram, e aí não só os estudantes, mas toda a comunidade referendou esta ideia, referendou este sonho de uma universidade efetivamente democrática. E de repente, professor Boaventura, né, de repente nós percebemos, né, não da noite para o dia, mas impactados, o país percebeu que os seus rumos estão sendo outros. E que muitas universidades, porque também sabemos disso, não é? Nós não temos, e a unanimidade não é aquilo que nós desejamos, porque a questão de ideias, né, das variadas ideias, são fundamentais para que nós possamos encontrar caminhos. Não existem verdades absolutas, mas existem princípios que são absolutos. Princípios da ética, da moralidade, princípios do respeito à diversidade na nossa tarefa do dia a dia. Hoje, e eu vou concluir aí, para ouvirmos o nosso professor, hoje eu saio de casa e rapidamente, porque eu fui, Maria Luísa querida, colocar a nossa blusa, porque ela nos representa. Então eu passei rapidamente em casa e aí eu ouvi televisão ligada, eu ouço rapidamente, não é? Uma notícia de que alguns, foi assim mesmo, alguns reitores de direita, pode ser de direita, de esquerda, contanto que o sonho democrático, né, de universidade que não termine, não seja arrasado, não é, Roberto? Que
alguns reitores, até fui olhar a fotografia para ver que reitores eram, se eu conhecia algum. Enfim, que alguns reitores se reuniram e aí com o atual ministro e pedindo a eles que as eleições para a reitoria não passassem pelos conselhos universitários, porque os conselhos universitários eram formados de militantes de esquerda. Isso está colocado também, saiu na Gazeta do Povo, alguma coisa nesse sentido. Militantes de esquerda. Em algumas universidades pode ser, em outras não é? Mas não importa isso, importa a legitimidade, né, da universidade. E que deveria ser, então, escolhido, não é? Diretamente pelo Ministério. E ainda um outro reitor disse a seguinte pérola, esse é quase o ponto final da minha fala, disse a seguinte pérola. A pérola é a seguinte, que poderíamos encontrar reitores para as universidades públicas, não é? No mundo do trabalho, como se as nossas universidades fossem virar empresas. Não deixaremos, nós resistiremos. Não aos interventores. Nós podemos ter, inclusive, reitores ou grupos que têm ideias opostas. É natural que isso muitas vezes até aconteça. Mas nós não somos empresas e não permitiremos que isso aconteça. Agora, quais são os nossos aliados? Porque nós temos aliados dentro da universidade, mas nós também temos pessoas, profissionais e estudantes que não pensam dessa maneira. Quais são os nossos aliados? Nessa oficina, querida Maria Luísa, nessa oficina foi dito, no dia que eu tive a oportunidade de vivenciar o dia inteiro, foi colocado o distanciamento que ainda existe da universidade com os movimentos sociais. E olha que eu já trabalho com isso há algum tempo, algumas universidades já trabalham desta forma há algum tempo, mas não toda a universidade, nem todas as universidades. E aí, sabe o que acontece? Os movimentos sociais desconfiam da universidade. E tem que desconfiar mesmo, porque às vezes a gente vai lá só para dar uma olhada, para ver, levantar os dados, fazer um texto, fazer, não é, meu querido amigo, fazer um artigo, encaminhar, publicar e colocar no nosso Lattes. Mas não é essa a universidade que nós queremos e não é esse o meu sonho e o sonho de muitos que estão aqui. E aí, com a mão trêmula, que estou efetivamente emocionada e que me conhece sabe que eu me emociono, ou porque estou com muita raiva, ou porque estou muito feliz. Nesse momento, eu tenho a felicidade de estar nessa universidade, que eu aprendi tanta coisa e levo tantas coisas para a minha vida, mas eu tenho a tristeza de ver como esse nosso país está e de como algumas das nossas universidades estão caminhando e estão entregando o que não é de cada um de nós, porque é público. E por isso nós, servidores públicos e estudantes dessas universidades, da nossa universidade, temos que preservar o que é público. E aí eu vou terminar
pensei em falar outras coisas diferentes. Passei a manhã inteira escrevendo uma porção de coisas. Eu acho que para impressionar o professor Boaventura. Mas eu vou terminar com Ferreira Goulart. Estou trêmula de emoção. Estou trêmula porque esse sonho não passa. E você, querido professor Boaventura, não deixa que ele passe. Você está junto da gente. E você é a nossa força. Diz Ferreira Goulart: a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. Ferreira Goulart. É este o nosso sonho, é esse o compromisso da Universidade Pública, e é isso que nós vamos fazer, querendo outras pessoas ou não, mas a universidade vai carregar as coisas, as pessoas que não têm voz. É nosso dever, é a nossa obrigação e nós assim queremos. Muito obrigada a todos. O privilégio é poder estar aqui em cima e dar um beijo nessa pessoa, né? Vamos lá, professor. Tá bom. Coisa Malvina, nem sei o que é que ia dizer. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco, meu querido reitor eleito e minha querida amiga Malvina. É bom estar aqui convosco e sentir este ambiente, um ambiente muito forte. E para desanuviar o ambiente, eu vou começar por declarar um pecado. Não é que eu tenha muitos pecados, acho eu, nem acredito muito nisso. Mas é que eu gosto do Flamengo e ao futebol. Eu peço desculpa aos não flamenguistas, mas eu estou aqui com o ingresso e tudo. Não foi por minha culpa que esta sessão se atrasou, mas a verdade é que eu às 9 horas terei que vir embora. Eu peço imensa desculpa aos organizadores, porque a culpa é deles, por acaso. Bem, falando agora de coisas sérias, eu acho que a Malvina foi muito eloquente nisso. Nós estamos a atravessar um período muito difícil, onde já nem sabemos bem se estamos em democracia, ou em ditadura, ou em ditamol, ou democratura, não sabemos bem, porque as coisas sucedem-se com uma rapidez extraordinária. Hoje, como sabem, foi invadida a Embaixada da Venezuela em Brasília, num dia muito significativo. Foi feito propositadamente para mostrar que o Brasil não tem nada a ver com os BRICS, que se haviam em Brasília na mesma altura, e que quer mostrar a sua lealdade aos Estados Unidos, que é o país que está interessado em arrasar a Venezuela. Ora, naquela reunião em Brasília estão exatamente os dois aliados da Venezuela neste momento, a Rússia e a China. E foi para lhes mostrar que o Brasil não está com eles, está com os Estados Unidos. Portanto, os BRICS, já sabemos, já terminaram a sua existência há muito tempo. A Índia foi talvez o primeiro a desertar e agora o Brasil. É trágico, porque realmente era um projeto interessante de criar alguma autonomia no sistema capitalista, é evidente, mas é brutal que
que se usem estes meios antidemocráticos que violam o direito internacional, que põem em causa, obviamente, a vida das pessoas num momento destes. Anteontem, Evo Morales foi vítima de um golpe de Estado e é extremamente trágico o modo como as coisas estão a ocorrer na Bolívia. Eu tenho vindo a defender que nós não vivemos apenas em sociedades capitalistas, vivemos também em sociedades colonialistas e heteropatriarcais, e as três dominações estão muito articuladas uma com a outra. E na Bolívia, um país com 62% da população indígena, as cenas que nós assistimos de degradação, de humilhação dos povos indígenas foi absolutamente arrepiante. Nunca pensei que depois de uns anos do país que crescia mais na América Latina, que tirou, depois do Brasil, mais gente da pobreza, durante este período, de 35% da população abaixo do nível de pobreza, passou-se para 15%, as forças reacionárias, neofascistas, tivessem realmente a ousadia de fazer estes atos de humilhação, que incluíram também, e vejam a evocação dos tempos escuros que se aproximam, também a queima da biblioteca de um grande intelectual latino-americano, vice-presidente da Bolívia, querido amigo meu, Álvaro Garcia Linheira. Aliás, devo dizer que ontem lhe mandei uma mensagem para o convidar para vir a Coimbra, ao meu centro, à Universidade de Coimbra, exatamente para ver se nós nem sabemos sequer onde está agora o Álvaro, mas para tentar reagir a este golpe ignóbil dos neofascistas de Santa Cruz de la Sierra, com todos os aliados do imperialismo norte-americano, que está, obviamente, a tomar conta do continente de uma maneira brutal. Mas não é só aqui. Na semana passada eu estava em Roma a fazer uma palestra no Museu de Arte Contemporânea de Roma, e no dia anterior incendiaram uma biblioteca antifascista, uma livraria, aliás, de livros antifascistas de esquerda, foi incendiada pela segunda vez num bairro de Roma. E uma deputada do Parlamento, a Lilian Seger, que é uma sobrevivente do Holocausto, por ter proposto uma lei contra o discurso do ódio, teve que ser escoltada, tantas eram as ameaças à sua vida por parte dos neofascistas italianos. Portanto, nós estamos numa onda reacionária extremamente grave, dura, violenta, agressiva, que não olha a meios, efetivamente. Temos praticamente, neste momento, a criar estados paralelos de milícias, de paramilitares, no caso da Colômbia. Sou membro da Comissão de Verdade da Colômbia, da Comissão de Verdade que nasceu dos acordos de Havana com as Farc, mas nunca estivemos tanto em guerra como agora neste período de paz na Colômbia. Os líderes sociais indígenas estão a ser assassinados à média de 20 ou 30 por semana. Portanto, é realmente um genocídio, de novo, que os povos indígenas estão a sofrer. E os indígenas brasileiros estão neste momento na Europa a denunciar as atrocidades que estão a cometer na Amazónia, e eu só por estar aqui é que não tive a ocasião de os receber na minha universidade, no grupo liderado por uma querida amiga, a Sónia Guajajara, que aliás mataram um parente dela ainda muito recentemente no Maranhão. De modo que isto tudo para falar de quê? Da universidade? Eu acho que sim, porque tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com isto. A universidade, por alguma razão, que vamos ver qual, é um alvo preferido da extrema-direita. Em todos os países. Sempre que a extrema-direita chega ao poder, normalmente o primeiro alvo é a universidade. Assim na Índia, por exemplo, neste momento, onde a Universidade Nehru e as outras universidades públicas que procuraram uma coesão social numa sociedade dividida, além do mais, por castas, está neste momento a ser submetida a uma censura brutal por parte do fundamentalismo religioso hindu. Portanto, fundamentalismo religioso hindu, cristão, aqui no caso do Brasil, islâmico em muitos países e judaico em Israel e na Palestina. Isto é, nós estamos a assistir a um período também de fundamentalismos religiosos
que fazem uma mistura tóxica com o neoliberalismo e que estão a pôr em causa, obviamente, a democracia. A universidade é um alvo porque a universidade, com todas as deficiências que nós próprios temos reconhecido e criticado ao longo dos anos, tem sido um dos centros privilegiados para a produção de conhecimento crítico, livre, independente e plural. A extrema-direita, os neofascistas, não estão de acordo. Por isso, não podem, exatamente, com essa liberdade, esse pluralismo, esse crítico e essa independência do conhecimento que produzimos. E, portanto, é por aí que nós temos vindo a assistir a esta crítica radical que tem sido feita à universidade em vários países, e aqui no Brasil, obviamente, sabereis melhor que eu os modos como isso está a ocorrer. E vai ser muito difícil, porque nós universitários, temos que pôr esta questão: em que condições é que nós devemos defender a universidade pública? Não podemos defender incondicionalmente, porque nós sabemos que as nossas universidades foram durante muito tempo elitistas, monoculturais, eurocêntricas, e deixaram muito conhecimento de fora, e deixaram muita gente de fora, e os projetos de país foram sempre bastante excludentes, sobretudo daqueles que, nas minhas reflexões epistemológicas, estão do outro lado da linha abissal, aqueles e aquelas que pertencem a grupos que são vítimas de colonialismo e de heteropatriarcado nas nossas sociedades, e não são verdadeiramente considerados verdadeiramente humanos, são gente subhumana e, como tal, é muitas vezes tratada. A nossa universidade não cuidou, ao longo dos anos, de muita dessas reivindicações que hoje são óbvias. Por outro lado, é evidente que há muita gente no Brasil e no mundo que defende a educação, mas há dois grupos neste momento que nós devemos distinguir. Há aqueles que defendem a educação porque é um bom negócio. E por vezes encontram-se nas mesmas manifestações que nós, que defendemos a educação porque é uma missão pública. E, portanto, há uma confusão propositada, obviamente, daqueles que querem defender a educação apenas porque sabem que é um bom negócio de futuro. E será um negócio melhor na medida em que a própria universidade pública se descaracterizar e passar a ser praticamente sujeita às regras capitalistas, como está, aliás, projetado no vosso projeto futuro de separar a universidade, se ele for adiante. O projeto é exatamente esse, é um projeto de transformar a universidade num serviço, um serviço que tem um preço que tem que ser pago, e os estudantes são consumidores e os professores são os proletários desse preço, desse serviço público, e esse serviço público é um serviço que é gerido segundo a lógica capitalista. Portanto, nós temos que ver em que condições nas próximas décadas nós vamos, com quem e com que nós vamos defender a educação pública e, sobretudo, a universidade pública. Eu penso que a universidade pública, neste momento, nós estamos com 3 ou 4 problemas muito complicados. Muito complicados. O primeiro é que nós temos hoje uma dualidade no conhecimento científico que é extremamente perigosa para as universidades. É que nós fomos todos criados, os mais novos também, se foram realmente nossos alunos, na ideia de que o valor do conhecimento é um valor que não tem preço, é um valor do conhecimento por si mesmo, não é? Simplesmente hoje nós temos uma tensão que é o conhecimento tem valor se tiver valor de mercado. E, portanto, nós temos uma divisão que está a meter-se dentro das universidades entre os departamentos que produzem conhecimento com valor de mercado e o conhecimento, e os departamentos ou faculdades que não produzem conhecimento com valor de mercado. Isso é uma situação extremamente avançada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu, nos últimos 35 anos, tenho estado como professor e visitante numa universidade, a Universidade de Madison, no Wisconsin, em que a gente vê todos os dias a fecharem departamentos de Sociologia, de Literatura comparada, de Filosofia, e todos os dias a abrir novos departamentos de Biotecnologia, de Nanotecnologia, de Tecnologias Informáticas, de Quarta Revolução Industrial, ou seja, conhecimento que gera patentes.
Porquê? Porque a universidade pública, é esse o modelo de capitalismo universitário, deve gerar receitas próprias, não deve estar dependente do orçamento. Esse é o modelo que nós temos, e é realmente nos Estados Unidos, que é o país que tem vindo com mais força a avançar este sistema. Naquela universidade, por exemplo, onde eu trabalho em Madison, é uma universidade pública, mas depende do Estado apenas em 30% a 40% do seu orçamento. O resto são receitas próprias. Isto já não é uma universidade pública, já é outra coisa. Isto é outra coisa. Eu assisti ao longo dos anos a essa degradação do caráter público, da missão da própria universidade, que depois contagia os próprios estudantes. Nós fazemos um inquérito, por exemplo, na Faculdade de Direito aos estudantes quando entram, e vê-se que os estudantes entram com... E pergunta-se, porquê é que vocês querem ser advogados? Isto no caso da Faculdade de Direito. Porque eu quero defender os pobres, eu quero que a sociedade seja mais justa, o direito é uma coisa muito importante, os direitos humanos, etc. Ou seja, um espírito progressista de solidariedade, de atenção aos outros, de cuidado, etc. Quando o inquérito é feito no final do curso, no terceiro ano, e se pergunta o que é que vocês querem na vida, eu quero pagar as minhas dívidas, quero ir para um escritório de advocacia e quero ganhar o mais possível dinheiro. Porque se formam com cerca de $100 mil de endividamento. É o sistema que está a ser criado. Acabam as bolsas e, portanto, os estudantes contraem empréstimos. Isto é tão grave que nos Estados Unidos, neste momento, um dos grandes problemas que pode levar a um colapso do sistema global é as dívidas dos estudantes. As dívidas não pagam. Um estudante em Direito forma-se com cerca de $100 mil de endividamento, se for em Medicina, $300 mil. Portanto, vejam realmente o que se está a tentar construir no mundo, e a gente pensa que isto é uma coisa que não vai acontecer, mas a verdade é que, entretanto, a gente depara-se com um projeto aqui no Brasil que tem a lógica toda de levar a universidade por esse caminho. Portanto, eu penso que nós temos aí nessa frente de defender, efetivamente, que o conhecimento tem valor em si, e não apenas o valor, obviamente, que uma universidade pode produzir valor, conhecimento com valor de mercado, sempre o fez e continuará a fazê-lo. O que não pode é, de maneira nenhuma, dar a prioridade àqueles departamentos que produzem, em detrimento dos outros. Porque há conhecimento que não tem valor de mercado, nem deve, em qualquer caso, ter valor de mercado. A ideia de uma sociedade, a ideia do sentido da vida, da filosofia, da literatura, da sociologia, de todas as artes, das ciências sociais e humanas, não podem ter preço, de maneira nenhuma, e muito menos um preço de mercado. Portanto, eu acho que nós temos que combater fortemente esta dualidade, mas isso é uma coisa que, como digo, é mais funda que estes ataques neofascistas a que estamos a assistir. Porquê? Porque é um movimento de fundo que eu tenho vindo a chamar capitalismo universitário, que é uma tentativa de que a universidade, que teve várias fases, a universidade deve produzir gente que o mercado quer, e, portanto, deve desenvolver as profissões que o mercado exige. Depois, a universidade deve ser um mercado, os estudantes devem pagar inscrição, devem, obviamente, ser um mercado solvente, obviamente, e depois a universidade deve ser gerida como uma empresa. Esse estádio está atingido em muitos países. A Inglaterra é, talvez, o mais avançado. Um colega meu, aqui na Universidade de Londres, recentemente cometeu suicídio. Um dos melhores cientistas na área da medicina, porque foi abordado pelo administrador da universidade, que agora manda mais que o reitor ou que os professores, dizendo-lhe: você não está a produzir o suficiente. Vimos o seu currículo e o seu currículo não tem uma produção este ano, diga lá porque é que não está a produzir. O homem tinha, obviamente, já uma certa tendência para a depressão, mas que, obviamente, era totalmente solucionável perante aquela situação. Um dos cientistas mais distintos daquela universidade cometeu o suicídio. Portanto, esta é a situação em que a gente se encontra em muitos países, e, portanto, é muito bom que nos nossos, que ainda estiveram mais fora desta vertigem capitalista, a gente a defenda desde já. E quero-vos dizer que o inimigo não está apenas fora da universidade, o inimigo está dentro da universidade. Nós temos colegas que estão de acordo com isto, que estão bem instalados com isto, ou que então já desistiram de resistir a isto. E esses são aqueles que muitas vezes fazem o trabalho dos nossos inimigos externos. Portanto, cuidado com eles, porque a ideia de que a comunidade universitária é homogénea
Não é, de maneira nenhuma. Não é homogénea, vai ser um campo de disputa nos próximos anos com muita força. Agora, qual é o segundo problema? O segundo problema é este. É que as universidades, de facto, deixaram de ser uma prioridade para os governos em geral e não apenas para os neofascistas. Porque os neofascistas não querem mesmo conhecimento livre, crítico, plural e independente. Mas aqueles apenas conservadores, ou até nem tanto conservadores, deixaram de ter a universidade como uma prioridade. Porquê? Porque a universidade foi prioridade enquanto o capitalismo era nacional, enquanto os países precisavam de um projeto de país, que era muitas vezes excludente, mas que era um projeto que dava uma certa identidade ao país. É por isso que talvez a Universidade de Coimbra seja importante para entender Portugal, a Sorbonne, para entender Paris, ou para entender a França, a UBA, a Universidade de Buenos Aires, a Argentina, a USP, aqui no Brasil, nos seus primeiros tempos, a UNAM, no México, São Marcos, em Lima, foram universidades onde se construíram projetos de país, excludentes, obviamente. Não entravam, obviamente, as populações de matriz africana, não entravam os povos indígenas, e essa tem sido a luta que as universidades públicas têm vindo a trabalhar e a trabalhar com muita força neste país, por exemplo, no Brasil, tiveram durante os governos do PT. E, portanto, é um movimento, obviamente, que exigia essa ideia de um projeto de país. Ora, hoje o neoliberalismo não quer um projeto de país. Não quer que as elites conheçam o seu país. Quer que o desconheçam. Porque o capitalismo é global agora. E, portanto, as elites já não mandam os seus filhos para as universidades nacionais. Eles mandam os seus filhos para as universidades globais. Aliás, mandam-nos inclusivamente ao nível do ensino secundário. Já não mandam para as universidades públicas nacionais porque não confiam nelas. O importante é que eles não saibam o que se passa no seu país. Há uma política de desconhecimento das elites das realidades específicas de cada país. Isto é muito importante, é por isso que o Pinheiro, no Chile, está a comer pizza com a sua família, o 7º bilionário mais rico, ou segundo alguns, o 5º bilionário mais rico do Chile, está a comer pizza com a família num restaurante, dizendo, mas o Chile é um oásis, vejam, nós temos aqui as políticas neoliberais, a harmonia social, nós provamos que o neoliberalismo funciona. E na semana seguinte, o país está em chamas. O que é que este homem sabia do país? Ele foi treinado para não saber do seu país. As elites hoje são treinadas para não ser sensíveis às realidades específicas de cada país. Há uma sociologia das ausências, digamos assim, que é propositadamente feita para elas não terem esse conhecimento, para não serem sensíveis. Porquê? Porque amanhã, se estiverem numa faculdade de Business Administration, do MBA, por exemplo, esses jovens com menos de 30 anos, de um dia para o outro, podem arruinar o vosso país, como arruinaram a Grécia. Jovens que não tinham sequer 30 anos, mas que numa noite resolveram jogar no ecrã da Bolsa de Valores de Nova Iorque e de Londres, apostar na bancarrota da Grécia. E apostaram. E a Grécia entrou na bancarrota. Tinha problemas, obviamente, mas não eram problemas tão graves que levassem à bancarrota. Mas este capitalismo de casino, dominado pelo capitalismo financeiro, não quer conhecer a realidade do país, porque eles só conhecem a realidade dos ecrãs. E é por isso que o próprio capitalismo, por vezes, o capitalismo produtivo, acaba por ser quase um aliado das forças de esquerda em algumas situações, porque o capitalista produtivo ainda precisa de trabalhadores. O capitalismo financeiro não precisa de trabalhadores, porque produz riqueza a partir do dinheiro e nada mais. Isto não é para dizer que os capitalistas produtivos, sobretudo os grandes, estejam connosco, de maneira nenhuma não estão, porque realmente eles próprios estão endividados ao capital financeiro e, portanto, em última instância, vão com eles. Portanto, eu acho que a ideia de que o Estado deixou de financiar as universidades como devia, a questão de subfinanciamento é crónico, põe o problema. Então, se as elites não querem a universidade, onde é que estão os aliados da universidade? Como a Malvina dizia, onde estão os nossos aliados? Eu acho que esta é a grande transformação do futuro. Eu penso que a universidade, durante muito tempo, teve um isolamento social muito grande. Por vezes teve paredes meias com uma favela, mas nunca contratou ninguém da favela para fazer os serviços da universidade.
por exemplo. O isolamento total, social, não só em relação às populações que entravam na universidade, como também ao próprio currículo dessas universidades. Eu penso que agora é tempo de nós vermos que os aliados da universidade são aquelas populações que a universidade durante muito tempo dispersou. Obviamente as classes médias, mas também as classes populares. As classes populares que muitas vezes foram consideradas ignorantes, marginalizadas, silenciadas pelo nosso conhecimento. Isto tudo para vos dizer o quê? É que para criar esta aliança com as classes populares, que é o único futuro que eu vejo para a universidade, as classes médias e as classes populares, a universidade tem que se transformar. Ela tem que ser democrática internamente, mas tem que ter uma concepção democrática da sociedade de outro tipo. Isso obriga a quê? A uma mudança epistemológica. Isto é, nós vamos ter que nos reeducarmos. Isto é, nós temos que desaprender muitas das coisas que nós aprendemos. Por exemplo, a ideia de que o único conhecimento rigoroso é ciência. Obviamente que a ciência é um conhecimento rigoroso e deve ser protegido e deve ser defendido. Eu sou um cientista social e orgulho muito disso. O mal é quando a ciência pensa que é o único conhecimento rigoroso. Há outros conhecimentos. As pessoas do mundo, a grande maioria do mundo, não vive com conhecimento científico, vive conhecimento das suas comunidades, das suas famílias, das suas comunidades, das suas áreas, das suas regiões, o conhecimento das mulheres, o conhecimento dos indígenas, o conhecimento das comunidades populares, das favelas, das comunidades latino-americanas, em diferentes países da América Latina. Portanto, há muito conhecimento popular que ficou fora da universidade. E é por isso que nós temos vindo a defender aquilo que eu chamo as epistemologias do Sul. Que o Sul não é um Sul geográfico, porque as elites no Sul geográfico são muitas vezes uma caricatura das elites do Norte geográfico. É um Sul epistémico. É o Sul do conhecimento nascido na luta contra o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. Eu penso que nós temos realmente hoje em dia de fazer uma conversão epistemológica nas nossas universidades. E é isso que nós temos vindo a fazer com o PMS, que a Malvina estava a falar. Quando em 2003 eu lancei a ideia de criarmos uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais no Fórum Social Mundial de 2003, era porque eu tinha feito duas verificações que no Fórum, como sabem, eu estou no Fórum Social Mundial desde a primeira hora, desde 2001, e tive algum papel na sua coordenação inicial. Eu notei duas coisas que me perturbaram bastante. Por um lado, foi a distância entre o conhecimento académico e o conhecimento popular. Uma distância enorme. Os académicos não sabiam falar. A gente cruzava-se, mas há muito académico, sim, que já tinha um pé no movimento popular. Esse, sim, falava com eles. Mas os nossos colegas, gente de esquerda, por exemplo, tinha uma grande incomodidade, inclusive, de estar numa sessão com líderes camponeses, indígenas, movimento das mulheres, movimento das comunidades ribeirinhas, dos Dalits, da Índia. Uma distância enorme entre o conhecimento académico e o conhecimento popular. E, em segundo lugar, uma grande distância entre os diferentes conhecimentos populares. Não podem imaginar os preconceitos que existem, ou que existiam, pelo menos, entre o movimento camponês e o movimento indígena. Entre o movimento indígena e o movimento das mulheres. Entre o movimento das mulheres e o movimento operário. A minha luta é mais importante que a tua luta não é assim, vocês estão a colaborar com o capitalismo. Ora bem, este preconceito, que vinha muitas vezes do desconhecimento, também me perturbava. Então nós criámos a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que hoje tem vindo, ainda agora a Malvina falou com a Maria Luísa, organizámos na ANPED esta Universidade Popular, e no próximo mês estarei no Recife, em Caruaru, no Pernambuco, também numa Universidade Popular, que vai ter lugar, aliás, no assentamento do MST. O que é que isto consiste? É durante 2 dias por 1/3 de pessoas do movimento académicos e 2/3 líderes ou ativistas de diferentes movimentos sociais. E são essas falas maravilhosas de que fala a Malvina que realmente
podem trazer aquilo que eu, nos meus livros, venho a chamar a ecologia de saberes, como tem aí nesse último livro, em que de alguma maneira resumo toda a epistemologia que eu tenho vindo a defender, que é o fim do Império Cognitivo. E, portanto, nesse livro procuro mostrar como nós precisamos de criar ecologias de saberes. Isto é, entre o saber universitário e o saber popular, e também entre articulações entre os diferentes saberes populares. E que, como eu digo, o Brasil está muito avançado neste domínio. E é por isso que, neste momento, parte do ranço contra a universidade vem daí. Nas universidades, algumas universidades federais, nós já temos mestres de saber notório a dar aulas na universidade. Por exemplo, em Porto Seguro, na Universidade do Sul da Bahia, mestres indígenas de saber notório ensinam num departamento de ecologia de saberes médicos, ao lado de médicos. A medicina tradicional. Em Manaus, a mesma coisa. Nós já estamos a construir ecologias de saberes jurídicos nas faculdades de Direito e ecologias de saberes médicos. Pelo menos destas duas conheço. E uma terceira é nas tecnologias navais, também ainda em Porto Seguro. Porquê? Porque quando Cabral aqui chegou, já os indígenas sabiam construir barcos muito de acordo com as necessidades das marés da costa daquela região. E, portanto, são técnicas extraordinárias que foram sendo desenvolvidas e que eles são uns conhecedores. Não são cientistas, não são técnicos navais. Não têm engenharia naval, mas desde há séculos sabem construir barcos que são particularmente adequados para, naturalmente, navegar à vista da costa naquela região. Pois bem, eles também têm vindo aos departamentos de engenharia naval falar de como é que se constrói um barco, de acordo com os seus conhecimentos. Estão a ver? Esta ecologia de saberes é fundamental na nossa universidade no futuro. Nós estamos a fazê-lo ao nível da Universidade Popular dos Movimentos Sociais para que ela cada vez mais contamine a universidade por dentro. Quanto mais professores participarem nas nossas sessões, mais sensibilizados ficam a essa ideia de nós podemos fazer ecologias de saberes. Porquê é que eu trabalho com rappers e com os poetas islâmicos? Porque realmente nós hoje estamos a tentar, nos departamentos de literatura, trazer também os poetas. Amanhã, por exemplo, vamos lançar livros de poesia no Museu da República e são também com dois grandes rappers deste país que trabalham comigo há muito tempo. O René Inquérito e o Gog de Brasília, o René Inquérito de Minas Gerais. O René Inquérito fez uma estância de doutoramento comigo. Um grande rapper e estudante de doutoramento. Sabem como nós fazíamos? Se lerem um livrinho que está aí também, da Cortês, que é na oficina do sociólogo artesão, que é a gravação das minhas aulas entre 2011 e 2016, o resumo das minhas aulas é feito em rap. E digo-vos, vocês vejam o resumo das aulas e ficam encantados. Eu, por exemplo, falo da linha abissal. Essa linha que divide os humanos dos sub-humanos nas nossas sociedades. E que é essa articulação do capitalismo com o colonialismo e heteropatriarcado. Essa linha muito dura, que realmente entende bem quem a vive. Eu, quando trabalho com os movimentos indígenas ou movimentos de matriz africana, ninguém tem dúvida que existe colonialismo. O colonialismo não acabou com as independências, mudou de forma. Para eles é claro. Mas nós, na universidade, continuamos, nos nossos departamentos de História, a dizer que o colonialismo acabou com a independência. Já viram? Quem é que nos diz que o colonialismo está vigente hoje em dia? São rappers, por exemplo. Eu trabalho com o Rafa do Rafuagem, de Porto Alegre. Leia, vejam os CDs deles a com o Gog. Se ele não sabe o que é o colonialismo hoje. Isto é a degradação ontológica de seres humanos. E, portanto, eu penso que nós temos na universidade de dar conta dessa linha abissal. Que os nossos estudantes, muitas vezes, que estão connosco, como ainda ontem eu dizia, na reunião dos defensores públicos, os nossos estudantes, são negros ou indígenas, atravessam a linha abissal todos os dias. Podem estar aqui na universidade protegidos, iguais como todos os outros. Talvez não se sintam ainda bem em casa, porque por vezes a gente ainda continua a considerar que são heróis nacionais os que mataram mais negros ou os que mataram mais índios, e portanto eles ainda se sentem um bocado feridos com a nossa história, mas quando saem da universidade, a polícia, olhando para eles, considera-os suspeitos. Não os considera verdadeiramente humanos.
E eu ainda ontem contava a história desse meu estudante de doutoramento que, saindo da UERJ, com a sua mochila, obviamente, excelente estudante de doutoramento, aliás, a polícia o interpela uma vez, 10 minutos a caminho da favela, onde ele vivia, 10 minutos depois, volta a interpelá-lo, abre a mochila, não tem nada, fecha a mochila, segue, passado 10 minutos, outro polícia manda abrir a mochila e diz: mas porquê é que me mandou abrir a mochila já 3 vezes desde que saí da UERJ? Não tenho nada, porquê é que me mandou abrir a mochila? Não é nada contra si, pessoalmente, é que você pertence a um setor da população que deve ser mantido permanentemente em vigilância. É negro, obviamente. Portanto, racismo institucional, racismo estrutural. Portanto, aquele jovem sabe que, ao sair da UERJ, atravessou a linha abissal. Isto é, está na UERJ como um cidadão, na zona civilizada, naquilo que eu chamo a sociabilidade metropolitana, mas quando sai, atravessa a linha abissal e é considerado um sub-humano. E há muita gente na nossa sociedade que é considerada sub-humanos. Eu também ainda ontem dizia: imaginem o que seria aos europeus se aquelas 15 mil almas e corpos que morreram afogados no cemitério líquido que é o Mediterrâneo, a tentar entrar na Europa, suponhamos que aquela gente eram cidadãos europeus. Seria um escândalo, sem nome. Só que não são cidadãos. São negros, são africanos, não é gente. Como eu dizia ontem, Salvini dizia: são barcos de gado. De gado. É assim que Salvini, que tem 40% hoje, alega na Itália. É assim que os consideram. Portanto, a nossa universidade tem que ter cada vez mais a consciência dessa linha abissal, dessa exclusão radical. Portanto, não faz sentido neste momento que a gente continue a trabalhar como se não houvesse linha abissal nas nossas sociedades. As exclusões são extremamente fortes. Nós devemos ter departamentos de Sociologia das ausências e de Sociologia das emergências, como eu digo no meu trabalho. Isto é, quando a gente descobre que há populações silenciadas e vamos começar o que está a vir, o que está aí, a gente descobre outro mundo, descobre outras inovações, descobre outras maneiras de conviver, outros conceitos de natureza, outros conceitos de solidariedade. Não estou a romantizar nada, eu estou a dizer aquilo que a gente observa. E isso, em meu entender, é uma grande riqueza que nos obriga muitas vezes à tradução intercultural. E isso é que nós temos que ter cada vez mais em mente. Eu penso que se a universidade tiver em atenção isto, se for capaz desta ruptura epistemológica, que realmente, como dizia a Malvina, porque é que nós pensamos que só nós é que temos conhecimento e quando a gente faz uma entrevista, as pessoas não têm conhecimento, têm informações. Já viram? Não faz sentido. Estamos a ser tão extrativistas como uma mineradora. A mineradora extrai recurso natural. Nós extraímos recurso humano. Aquela pessoa não tem informação. Aquela pessoa só tem informação, não tem conhecimento para nós. Tanto assim que muitos dos nossos jovens que fazem a entrevista, quando a pessoa começa a falar fora do guião da entrevista, das suas dificuldades de família, do seu endividamento, do marido que lhe bate, do filho que foi morto pela polícia, a gente muitas vezes é capaz de dizer: minha senhora, eu peço desculpa, mas isso não é relevante para a minha pesquisa. E a gente vai-se embora. E nem tem tempo, que essas somos extrativistas no nosso trabalho. Portanto, a gente tem que criar outras metodologias de conhecer com e não conhecer sobre. Isso é que é muito importante, porque aí nós vamos criar outras alianças com outras populações que têm sido excluídas da nossa universidade. E só olharem bem, todos os movimentos sociais em que eu tenho participado, eu vejo ciência e vejo conhecimento popular. Um daqueles em que eu estou mais ativo, que é o movimento contra os agrotóxicos no Brasil, vejam que é um bom exemplo. Nós temos químicos, temos engenheiros, temos biólogos que trabalham connosco. E depois temos o conhecimento popular das populações do Nordeste que estão a ser envenenadas, com jovens com 19 anos com tumores no cérebro, com incidências de câncer do seio mais elevadas, porque ela é muito sensível à poluição, do que nas grandes cidades do Brasil, porque a pulverização aérea está, obviamente, aí para os pulmões das pessoas, para as escolas, para as comunidades, estão a ser envenenados eles próprios. Portanto, há um conhecimento popular e um conhecimento científico. Eu penso que é este apelo a uma
grande transformação da própria universidade, para ela ser não uma universidade, mas uma pluriversidade. E talvez a caminho de ser uma subversidade. Nós temos que ser subversivos, de facto, no mundo em que nós vivemos, não é? E essa subversividade não é apenas, digamos, ela é política porque é epistemológica. E então a gente acredita muito mais na nossa luta política porque não estamos a separar a política do nosso conhecimento científico. É o próprio conhecimento científico que, sendo ele de uma ecologia de saberes, ele é epistemologicamente um saber que nos motiva para a luta. Porque o grande problema da nossa universidade foi termos acreditado em Hegel. Não faz sentido, não é? Isso ficou porque realmente, eu até devo dizer que até li o Hegel todo. Mas, francamente, tive que desaprender muita coisa, porque o que o Hegel nos diz é que o conhecimento só surge depois da luta. O que é que isso quer dizer? É que só conta o conhecimento dos vencedores. O que nós temos vindo a ensinar nas nossas universidades é o conhecimento dos vencedores. O conhecimento dos vencidos da história não está lá. Por isso é que os rappers cantam. Por isso é que os poetas islâmicos têm que contar, porque nós não a contamos. Portanto, o conhecimento nascido na luta é aquele conhecimento que está a ser produzido na luta. E, portanto, onde os vencidos têm um conhecimento que nós temos, que não sabemos que vão ser vencidos. Porque estão na luta contra o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. Portanto, é esta ideia de luta, de experiência, de corpo. Nós devíamos ter departamentos de corpo, de experiência e de luta nas nossas universidades. Porquê? Porque o corpo é um território. As feministas foram elas que nos ensinaram, quando elas dizem o meu corpo é o meu território. Foi nessa base que nós construímos entre os movimentos sociais uma aliança entre o movimento feminista e o movimento indígena. Porque para o movimento indígena não há identidade sem território. Para o movimento afro não há identidade sem território. Para o movimento quilombola. E as mulheres dizem mesmo, o meu corpo é o meu território. Vejam como se podem fazer alianças deste tipo. Através dessa ideia do corpo que nós, na nossa universidade, porque realmente aceitarmos o Descartes, sem aceitarmos o Spinoza, que os diamos, nós construímos o corpo como um obstáculo ao conhecimento. Vejam, nós falamos com o corpo, nós somos corpos. Porque já que o corpo é um obstáculo ao conhecimento? Porque é que a emoção da Malvina é um obstáculo à sua lucidez? Não viram a lucidez da Malvina? E não viram como ela estava emocionada? É o que eu chamo ela, foi um grande exemplo do que eu chamo a razão quente. Ninguém vai à luta com a razão fria. A gente tem a razão quente. Portanto, nós não sabemos utilizar os nossos sentidos, nós construímos o nosso saber contra os sentidos. Eu tenho um capítulo nesse livro sobre a experiência profunda dos sentidos. Eu hoje, trabalhando com povos indígenas, eu aprendo a ver, porque eu sou capaz de ver o invisível e eu não vejo o invisível. É uma outra forma de ver. Vejam como a presença do antepassado. Como é que é possível sentir a meu lado um antepassado? Nós não somos capazes de fazer isso. Eu tenho histórias da minha pesquisa extraordinárias acerca dessa presença do passado. Mas essas novas formas que foram excluídas pelo nosso conhecimento eurocêntrico estão agora a ser talvez o sinal de futuro. Quando nós começamos a atribuir direitos humanos aos rios, como está a acontecer na Colômbia, como está a acontecer na Nova Zelândia, nós estamos a entrar numa outra fase. Como é que um rio pode ter direitos humanos? É porque a concepção da natureza é a concepção spinozista e não de Descartes. Portanto, é a concepção de que a natureza não nos pertence, nós é que pertencemos à natureza. E, portanto, temos que a respeitar. E, por isso, um rio pode ter direitos humanos. É uma nova concepção da natureza. Quem é que nos ensinou? Os povos indígenas. Ou seja, aquilo que o colonialismo não conseguiu destruir é agora a semente de futuro, numa luta, numa catástrofe ambiental. E vejam que muitas vezes são eles que fazem alianças com aqueles jovens, como a Greta Thunberg, que mobilizam o mundo todo, porque de repente para os jovens
tornou-se mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Isto é interessante e devíamos fazer pensar, os diabos, não há um planeta B. Se acabar o mundo, acaba tudo. Porque é que é mais fácil a um jovem imaginar o fim do mundo do que imaginar um capitalismo, um colonialismo e um patriarcado que são históricos, tiveram um princípio e vão ter um fim. Porque o pensamento crítico deixou de ser crítico. Esmoreceu, ficou fechado. E é por isso que o conceito de luta, o conceito de corpo e de território e o conceito de experiência tem que entrar dentro das nossas universidades. E vocês vão ver como é que os artistas vão ser importantes. Porque é que eu trabalho tanto com os artistas hoje? É porque são, num mundo desprovido de alternativas, são eles que veem melhor a linha à missão. São eles que veem melhor a possibilidade de alternativa. Não estou a falar dos artistas encartados. Estou a falar dos artistas que nascem da zona colonial, da zona de exclusão, que depois vêm à nossa presença. Amanhã, por exemplo, no lançamento, está um grande artista que faz poesia ao vivo. Faz pintura ao vivo. Enquanto a gente faz uma ação, ele pinta um quadro. E amanhã vai estar connosco. E conheci-o pela primeira vez na Favela da Maré. Porque estive lá recentemente com o Juca Freire, numa roda de conversa, e estamos a tentar criar uma universidade popular na Favela da Maré. Enquanto os helicópteros por cima de nós vão vigiando e vão eventualmente matando muita gente, como a gente tem vindo a fazer. É esta luta que a gente tem que trabalhar na universidade. Portanto, eu convido-vos a um radicalismo de subversividade. Não se assustem, não se deixem assustar, porque os neofascistas passam e nós vamos continuar, porque obviamente não podem vencer.